Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Lakewood era mais do que apenas um bairro residencial. Era um enclave de prestígio, um refúgio de elegância onde cada rua contava uma história de riqueza e exclusividade. As largas avenidas ladeadas por árvores centenárias estendiam-se até onde a vista alcançava, com suas folhas farfalhando suavemente ao vento. As casas imponentes e impecavelmente conservadas ostentavam fachadas de tijolos vermelhos, varandas brancas adornadas com colunas e jardins esculpidos com cuidado quase obsessivo. Ali, gramados impecavelmente aparados estendiam-se como tapetes verdes sob um céu frequentemente azul. As lojas de Lakewood, por sua vez, exalavam luxo discreto, um antiquário com achados raros, uma sala de chá com vitrines embaçadas e aromas delicados, galerias de arte contemporânea e cafés onde as conversas giravam em torno das últimas tendências do mercado de ações ou leilões beneficentes. A clientela era quase exclusivamente branca, conservadora e comprometida com a preservação de um estilo de vida onde a aparência importava tanto quanto a herança. No coração desse microcosmo, Marcus Johnson se destacava, não pela aparência, nem pelo traje sempre impecável, mas pela presença inegável que exalava. Aos 38 anos, ele era a própria imagem do sucesso. Alto, com um andar confiante, um olhar penetrante e um sorriso ao mesmo tempo acolhedor e discreto. Fundador e CEO da Johnson Enterprises, ele construiu um império imobiliário que transformou não apenas propriedades, mas também a vida de muitas famílias na cidade. Ao contrário de muitos, Marcus não era herdeiro. Começou com quase nada, um pequeno empréstimo bancário, ideias sólidas e uma determinação inabalável. Seus primeiros investimentos foram casas em ruínas em bairros abandonados, que ele pacientemente reformou antes de vendê-las ou alugá-las. Aos poucos, expandiu seu portfólio, comprando terrenos e prédios, até transformar a Johnson Enterprises em um grande player no mercado local. Mas o que ninguém realmente sabia era a extensão de seu sucesso em Lakewood. Marcus não era dono apenas de uma bela casa no fim da rua. Ele era dono da maioria dos imóveis, de prédios residenciais a empresas, de parques a pequenas praças públicas. Ele era o verdadeiro rei do bairro, embora raramente se anunciasse como tal. Para ele, poder não era algo que se ostentasse, era algo que se vivia na sua capacidade de mudar as coisas, de construir um futuro. A algumas portas de sua casa, em uma casa decorada com antiguidades, morava Evelyn Parker. Essa mulher branca de 60 e poucos anos pertencia a uma era diferente. Outrora influente nos círculos sociais locais, Evelyn serviu por muito tempo como pilar de associações de bairro e clubes exclusivos. Mas, com o tempo, seu rosto adquiriu uma certa rigidez e seu olhar, uma amargura tingida de ressentimento. O que mais a irritava era ver o bairro que ela considerava seu território mudar. Marcus, um homem negro, que caminhava orgulhosamente por suas ruas, estava se tornando para ela o símbolo vivo de tudo o que ela se recusava a aceitar. Um sucesso que não era seu, uma força que ela não compreendia, uma presença que ela considerava inapropriada. Certa manhã, enquanto o sol ainda brilhava nos telhados, Evelyn avistou Marcus do lado de fora de uma loja de roupas infantis. Ele trocava algumas palavras com o dono, um homem negro jovem, sorridente e tranquilo. A cena poderia parecer comum, mas para Evelyn, acendeu uma chama de ciúme e ressentimento. Ela cerrou os punhos, o coração batendo mais rápido, os pensamentos a mil. Ela correu para casa, com o rosto contorcido. Sem pensar, pegou o telefone e ligou para a polícia. Olá, gostaria de denunciar um homem suspeito na vizinhança. Ele não pertence a este lugar e me assusta. Ele é alto, negro e se veste como um homem de negócios. Mas não é normal que ele esteja aqui. Sua voz tremeu levemente, uma mistura de preocupação e hostilidade que ela não queria reconhecer. Ela desligou, sem fôlego, convencida de que havia feito algo que acreditava que deveria. Poucos minutos depois, uma viatura policial branca e azul parou lentamente na esquina da rua principal de Lakewood. Dentro estavam 2 policiais, o policial James Miller, um homem na casa dos 40 anos com o rosto marcado por anos de serviço, e o policial Peter Reynolds, um homem mais jovem, de apenas 30 anos, com um olhar duro e desconfiado. Eles saíram do veículo, com expressões sérias, quase rígidas. Sem um olhar ou um sinal de polidez, caminharam diretamente em direção a Marcus Johnson, que caminhava com passos calmos e confiantes, com uma pasta debaixo do braço.
O agente Miller parou a poucos metros dele, sem sequer estender a mão, disse com voz firme, mas com um toque de desafio. Senhor, pode justificar sua presença aqui? Este não é um bairro para estranhos. Marcos ergueu os olhos lentamente, com a compostura e o sorriso inabaláveis. Sua voz era firme, digna e serena, segura. Claro. Moro aqui há mais de 10 anos e sou proprietário de vários prédios neste bairro. O agente Reynolds franziu a testa, braços cruzados, aguardando provas. Marcos então tirou do bolso interno um pacote cuidadosamente organizado. Escrituras de propriedade, alvarás, registros da empresa, tudo estava lá, formalizado e em perfeita ordem. O agente Miller pegou os documentos e os folheou rapidamente, erguendo as sobrancelhas levemente. Então, olhando para Marcos, não conseguiu esconder a surpresa, quase um momento de admiração misturada com descrença. Você é dono deste bairro inteiro? Ele perguntou, abaixando os papéis. Marcus assentiu calmamente. Sim. A Johnson Enterprises investe aqui há mais de 10 anos. Compramos muitos imóveis abandonados ou mal conservados, melhoramos a infraestrutura, reformamos prédios e criamos empregos para a comunidade. Este bairro se tornou o que é hoje graças ao nosso trabalho. Um silêncio constrangedor se instalou. Os dois agentes trocaram olhares, sem saber como reagir a essa verdade inesperada. Ao mesmo tempo, a poucos metros de distância, Evelyn Parker saía de casa, de braços cruzados, o rosto inicialmente marcado pela raiva. Seus olhos brilhavam, ardendo de ressentimento. Mas ao ver Marcos segurando orgulhosamente seus documentos, ao ver a mudança de atitude dos policiais, uma onda de vergonha a invadiu. Sua expressão endureceu, seus lábios se contraíram, ao perceber a extensão de sua pressa. Ela baixou os olhos lentamente, incapaz de encontrar o olhar de Marcos, que permaneceu digno, calmo, quase impassível diante de sua reação. A presença da viatura e os boatos que circulavam rapidamente atraíram a atenção dos moradores do bairro. Lentamente, portas se abriram, janelas se abriram e uma multidão curiosa começou a se formar nas calçadas. Os vizinhos mais próximos se aproximaram, tentando entender o que estava acontecendo. Entre eles, vários moradores negros, amigos ou conhecidos de Marcos, saíram de suas casas, com rostos que expressavam uma mistura de preocupação e determinação. Reuniram-se em torno de Marcos, colocando a mão em seu ombro para confortá-lo, uma silenciosa, mas poderosa expressão de apoio. A poucos metros de distância, um pequeno grupo de moradores brancos trocava olhares hesitantes, cochichando entre si. Alguns balançavam a cabeça, visivelmente desconfortáveis. Outros pareciam intrigados, como se descobrissem uma verdade até então desconhecida. Em meio ao silêncio tenso, Marcos falou, sua voz clara e calma ecoando acima do burburinho. Antes de julgar alguém, talvez devêssemos conhecê-lo, disse ele, voltando o olhar para Evelyn, que permanecia imóvel, congelada. Ele fez uma pausa, com os olhos fixos nos de Evelyn, e então continuou gentilmente, mas com firmeza. A inveja é uma emoção perigosa. Ela destrói tanto quem a sente quanto quem é seu alvo. Ela cega e divide, em vez de unir e elevar. Evelyn, presa em seus próprios preconceitos, olhou para baixo. Seu corpo pareceu desabar sob o peso de uma verdade que ela jamais quisera encarar. Um silêncio pesado envolveu a cena, como se todos estivessem prendendo a respiração. Aquele dia marcou uma virada não apenas para Marcos, mas para toda Lakewood. A história do confronto se espalhou rapidamente pela cidade, sendo repercutida pela mídia local e pelas redes sociais. Marcos se tornou um poderoso símbolo de sucesso, dignidade e coragem diante do racismo muitas vezes latente, mas onipresente. Em vez de se isolar, Marcos decidiu transformar essa provação em uma oportunidade. Ele lançou um ambicioso projeto comunitário com o objetivo de fortalecer os laços entre os moradores de Lakewood, independentemente de suas origens. Oficinas interculturais, fóruns de discussão e eventos festivos foram organizados, destacando a riqueza da diversidade e a importância do respeito mútuo. Quanto a Evelyn, brutalmente confrontada com seus próprios demônios, ela iniciou um caminho de reconciliação. Com humildade, participou de alguns desses eventos, buscando compreender, ouvir e superar seus medos e preconceitos. Sua transformação, lenta, mas sincera, foi um testemunho pungente do poder da abertura e do diálogo. Com o tempo,
Marcus Johnson demonstrou que a riqueza não se mede apenas em números, mas, principalmente, em respeito, integridade e coragem para enfrentar verdades difíceis. Lakewood, antes dividida pelo medo e pela inveja, tornou-se um modelo de esperança e coexistência, um lugar onde as diferenças eram celebradas em vez de temidas.